casa. Lembrando que nós vamos ter a Semana Espírita em outubro, pela USE Intermunicipal de Santos e Cubatão. Vai começar dia 7/10, está um pouquinho alto. Dia 7/10 vai começar na Casa do Mestre, lá no Campo Grande, né? No bairro Campo Grande. Vai ser Ângela Bianco. Dia 14/10 vai ser no GECAL, Grupo de Estudos Espíritas a Caminho da Luz. No GECAL, lá em Cubatão, vai ser o Davidson Lemela. Dia 17/10 vai ter o Adeilson Salles no Lar Espírita Fraternidade, na Carvalho de Mendonça 79. Dia 21/10 vai ter a Deusa Samu no Jesus e a Caridade, na Rua Pará 33. Dia 24/10, aqui no Ismênia de Jesus, nós teremos Elizabeth Lacerda, que é uma cantora, que a gente sempre ouve aqui, né, no nosso horário, para harmonizar os trabalhos, né. Dia 28/10 teremos o Alan Vilches, que é um tenor. Ele vai estar no Lar Espiritual Seara de José, na Evaristo da Veiga 266. E dia 30/10, o encerramento será com Heloísa Pires, no Seara de Jesus, na Washington Luiz 443. Todos eles vão iniciar às 20 horas. Né? Estão todos convidados, porque são excelentes palestrantes e excelentes músicos também. Né? Acho que vale a pena a gente acompanhar, prestigiar esses irmãos. Né? Eu vou ler a nossa mensagem da tarde de hoje, do nosso livro do De Luca, mensagem de número 68. Enquanto a nossa atenção se fixar exclusivamente nos interesses terrenos, enquanto nossa alma não se alimentar das coisas espirituais, nosso espírito se enfraquecerá. O vazio interior nos dominará. As coisas terrenas já não serão capazes de preencher nossa sede de felicidade. A depressão nos atingirá cada vez mais. Os ansiolíticos continuarão a ser os remédios mais vendidos no mundo e as taxas de suicídio subirão vertiginosamente. Você poderá deixar um grande patrimônio material para seus herdeiros, mas se não plantou amor e carinho no coração deles, provavelmente eles se esquecerão de você tão logo a herança seja repartida. Por isso, não deixe que as preocupações materiais matem as relações afetivas que podemos construir junto àqueles que cruzam a nossa vida. Bens materiais não alimentam o espírito de ninguém. Excelente reflexão. Né? Hoje o nosso irmão Paulinho, que vai nos passar a sua mensagem, que possamos levar para os nossos lares e fazer as nossas reflexões, assim que chegarmos, né, às nossas casas. Então vamos pedindo ao nosso Mestre Jesus que nos abençoe, que nos ampare, que nos proteja na tarde de hoje, que envolva o nosso trabalho em muita paz, em muita fé, em muito amor, em muita luz, que possamos fazer a vontade do Cristo e não a nossa, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Vai para frente, volta para trás e aqui é a luzinha, tá? Para frente. Esse vai para frente. Tá. Esse volta para trás e a luzinha se quiser. Beleza. Obrigado. Ai.
Boa tarde a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus nos envolva neste momento, que possamos, com a ajuda dos benfeitores espirituais presentes, estarmos receptivos nos nossos corações e recebermos todas as bênçãos preparadas para cada um de nós. Hoje nós vamos, mais uma vez, fazermos uma reflexão sobre a importância do passe na casa espírita. Nós estamos acostumados, a receber o passe para nos revigorarmos sobre todos os aspectos. Mas tem alguns detalhes que por vezes nós desconhecemos, ou nos passa despercebido, e que é preciso a gente estar consciente, daquilo que nós estamos buscando. Porque a própria doutrina espírita, ela é uma doutrina que está baseada na fé raciocinada. Percebe? Ela exige o nosso empenho com base na razão das coisas. Então, isso é que nos dá a amplitude da nossa consciência sobre aquilo que nós estamos buscando, qual é o nosso objetivo na vida, E onde nós queremos chegar focados nas coisas espirituais. Então, primeiro, nós vamos ver a conceituação do centro espírita em si. O que são os centros espíritas? São núcleos de estudo, de fraternidade, de oração e de trabalho praticados dentro dos princípios espíritas. Então, toda casa espírita, ela deve seguir fielmente os princípios espíritas, que por vezes, ou por falta de experiência, ou por falta de conhecimento, algumas casas co-irmãs, às vezes se desviam do caminho. Percebem? E aí nós já não estamos dentro dos princípios. Porque o Espiritismo tem, um farol para a gente seguir. São escolas de formação espiritual, moral, que trabalham à luz da doutrina espírita. São postos de atendimento fraternal para todos os que buscam com o propósito de obter orientação, esclarecimento, ajuda ou consolação. Então é bom frisar aqui, São postos de atendimento fraternal para todos os que buscam. Para nós, trabalhadores da casa espírita, não importa quem é que vai entrar ali na porta. Porque toda pessoa que entrar naquela porta vai ser tratado por nós
com muito carinho, muito respeito e muita fraternidade. Não há preconceito na casa espírita contra quem quer que seja. Não é porque a pessoa fez uma opção por uma outra vertente religiosa que eu já vou ficar diferente com ele, não. Em absoluto. Nós temos o prazer de receber aquelas pessoas que, porventura, ou tiveram experiências diferentes do Espiritismo, né? Ou estão buscando realmente, né, um farol que possa iluminar a sua alma, possa iluminar, né, o seu destino, porque o Espiritismo nos dá essa condição, com certeza absoluta. Agora nós vamos entrar no tema, né, que é a importância do passe no centro espírita, na casa espírita. O passe na casa espírita representa um bom recurso de auxílio às pessoas que estejam enfermas, desequilibradas emocionalmente ou ainda sob assédio de maus espíritos. Esses são os detalhes que eu falei, que às vezes nós estamos acostumados a receber o passe, né, dos benfeitores, dos irmãos médiuns, né, que talvez nós não tenhamos percebido. Quer dizer, que além das nossas enfermidades, né, nossos desequilíbrios, hoje em dia o desequilíbrio emocional é o grande desafio da humanidade. São as emoções. Então, através do passe, olha, nós recebemos essa bênção aí, para buscar o nosso equilíbrio emocional, físico, mental. Além do passe, é preciso esclarecimento e orientação doutrinária. José Herculano Pires, esse foi um dos maiores intelectuais, estudioso da nossa doutrina. O objetivo primordial do Espiritismo é o progresso intelecto-moral da humanidade e não simplesmente o momentâneo alívio dos males. Percebe? Além do passe, nós temos que ter o conhecimento dos princípios doutrinários, o conhecimento do Evangelho do Cristo. Nós jamais podemos esquecer de que o Espiritismo, o Consolador prometido, foi obra de Jesus. O grande mestre Jesus, que depois delegou ao senhor Allan Kardec que traduzisse de um modo bem simples para nós o verdadeiro intercâmbio entre o lado de cá e o lado de lá. Que veio nos dizer que na casa do meu Pai há muitas moradas. Nosso planeta é só um, milhares. Jesus, então, é o nosso farol, primeiro, ponto. Aí depois vem o lado científico, né, da ciência, né, que aqui o passe entra na ciência, né, e o filosófico, que são as nossas questões, as nossas indagações que estão lá todas no livro dos Espíritos, 1069 perguntas. Se você tiver alguma dúvida, vai lá e busca. Você vai encontrar uma resposta. Vamos seguindo. Então, o passe espírita. Desde as origens, né, da vida humana na Terra,
nós encontramos a aplicação dos passes, através do sopro, da fricção das mãos, da saliva, né? E aqui eu trouxe só uma passagem muito interessante, que é do cura de Bartimeu, cego de Jericó. Esse cego ficava pedindo esmolas na cidade de Jericó. E ele, estando lá sentado no seu lugar costumeiro, ele ouviu um vozerio de gente e viu pessoas que se movimentavam pelo barulho e falavam. E ele perguntou: o que está acontecendo aqui? Aí eles falaram: Jesus está passando. E ele começou a gritar. E ele gritava: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E os que estavam acompanhando Jesus: fica quieto, para de gritar. E aí que ele gritava: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus parou: quem é que está me chamando? Aí eles falaram: é o cego, Bartimeu. Ele foi lá, Jesus, no Bartimeu, olhou para o Bartimeu e falou: o que queres que eu te faça? E o Bartimeu falou para Jesus: que eu veja, Senhor. Jesus colocou as mãos sobre ele, e em segundos ele começou a ver. E aí ele agradeceu a Jesus. Jesus falou para ele: a tua fé te curou. A tua fé te curou. Sabe? E aí é um instantinho aqui agora para a gente perguntar para nós mesmos, né? Qual é o grau da minha fé? Em relação às dificuldades da vida, das provas que eu tenho que passar, das provas que eu escolhi a passar. Com relação ao assunto do passe, nós vamos encontrar no livro dos médiuns, no capítulo 14, fala sobre o aspecto geral de curas. É o dom que possuem certas pessoas de curar, pelo simples toque, pelo olhar, por um gesto, sem o uso de qualquer medicação. Simples toque, pelo olhar ou por um gesto. Agora nós podemos fazer uma pergunta, né? Questionamento. Muito bem. E aquela mãezinha que mora lá nos rincões mais longínquos, cujo filho está doentinho, não tem recurso nenhum de atendimento. Será que um abraço dessa mãe no seu filhinho doente não vai ter um resultado de cura? Certamente que vai. Na nossa literatura espírita, né, vamos ver algumas pessoas, né, alguns personagens falando sobre o passe. Kardec dizia: é a transferência de fluidos de perispírito para perispírito. Emmanuel falava: é a transfusão de energias regeneradoras.
André Luiz. Não é unicamente transfusão de energias anímicas. É o equilibrante ideal da mente, apoio eficaz de todos os tratamentos. Então, o passe espírita é uma transfusão de energias psíquicas e espirituais que alteram o campo celular. Vejam aqui, meus irmãos. Sabe o que significa isso? Alterar o campo celular. Viu o que a gente recebe no passe? E, resumindo tudo, né? O passe espírita é um ato de amor. Né? Então, todos esses nossos irmãos, que daqui um pouco vão subir aqui em cima, os nossos irmãos médiuns, o que eles estão realizando? Um ato de amor em prol do seu semelhante. E qual é a finalidade do passe? Olha só. Sanar desarmonias físicas e psíquicas. Substituir os fluidos deletérios por fluidos benéficos. Equilibrar o funcionamento de células e tecidos lesados. Promover a harmonização do estado de lucidez mental e intelectual do indivíduo. Ou seja, estamos falando da estrutura neurológica. Viram os benefícios? Não é pouca coisa, né? A simplicidade do passe. O passe espírita é simplesmente a imposição das mãos, usada e ensinada por Jesus. Fora disso aqui, aí já é malabarismo. Só é necessário isso. Posição das mãos, usada e ensinada por Jesus. Preparação do passe. O que é preciso antes do passe? Prece, concentração e doação. Eficácia do passe. Olha, vejam bem. Todo poder e eficácia do passe dependem da assistência espiritual do médium passista e não dele mesmo. São os espíritos que socorrem aqueles por quem pedimos. Às vezes nós esquecemos, né, que nós temos uma assistência espiritual. Os benfeitores estão nos rodeando aqui. Entenderam? A eficácia é deles. A realidade do paciente. Somente os espíritos superiores conhecem a situação real de cada paciente e a natureza do fluido que cada um precisa. Venerado Dr. Bezerra de Menezes. Entenderam? Então, eles sabem o que nós estamos precisando. Que tipo de fluido nós necessitamos.
E são os recursos que eles trazem. Isso aqui também é interessante, né? É um alerta. Tem pessoas que vêm para o centro e falam assim, olha, eu preciso de um passe urgente. É comum as pessoas pedirem esse passe urgente no centro. Mas o passe não pode ser dado de qualquer momento e de qualquer jeito. Nós acabamos de ver, teve uma preparação. É indispensável a preparação do passe. Vamos ver. Doação do ambiente, né? Preparação, né? Do ambiente, do passista e do paciente. O paciente também tem que se preparar. Não pode chegar aqui com a cabeça lá fora. Tem que ter uma sintonia. Paciente, passista, benfeitores, o ambiente já preparado, veja. Né? Porque é um momento sagrado. Não é um momento qualquer, é um momento sagrado. Como deve proceder o paciente no momento do passe? Gratidão a Deus por tudo. Confiar na misericórdia do Senhor Jesus. Acalmar o seu coração. Pacificar a sua mente. É a sua preparação. Bem, agora vem a segunda parte, que nós vamos ver justamente circulação e a captação fluídica por um centro de força coronário, que é o que está em cima da nossa cabeça. Então, vejam bem, a circulação é sempre no sentido horário que vem os espíritos, os fluidos. Percebe? E agora vamos falar dos centros de força. Deve estar meio pequenininho os nomes, né? Mas nós vamos ver cada um especificamente, então nós vamos ver. Coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, né? Gástrico, esplênico e endônico. Endrônico. Agora nós vamos ver eles. Então, o centro coronário é considerado o centro da sabedoria. Esse centro que fica em cima da nossa cabeça. Recebe os estímulos do espírito e comanda os demais centros. É esse aqui. Em termos de glândula, se relaciona com a pineal. Na mediunidade, propicia a sintonia, a aproximação e o contato com os espíritos, especialmente os superiores. Espíritos elevados. Então vem por esse canal. O centro frontal é conhecido como o centro da intuição. Então a intuição vem por esse centro. Relaciona-se com os processos da inteligência ligados à palavra, à cultura, à arte e ao saber. Administra o sistema nervoso central. Tem relação com a glândula pituitária,
além da glândula pineal e hipófise. Além da glândula pineal e hipófise, na mediunidade responde pela vidência, audiência, intuição e atua nas exteriorização de fluidos ectoplásmicos, que justamente os espíritos, usam esses fluidos ectoplásmicos para a materialização dos espíritos, Quem já viu alguns livros do Chico ali, tá? O centro laríngeo é o centro da criatividade ou da vontade. Laríngeo, Essa região do pescoço está laríngeo. Preside os fenômenos vocais. Corresponde-se com as glândulas tireoide e paratireoide. Na mediunidade atua na exteriorização, marca presença na psicofonia. O centro cardíaco é considerado como o centro do sentimento. Relaciona-se com o sistema circulatório e nervoso parasimpático. No campo mediúnico, assimila e transmite campos emocionais. Centro gástrico é o centro vital por excelência, também conhecido como solar, ou centro de cura. Olha onde fica o centro de cura, Corresponde diretamente com as adrenais e os pâncreas. Na mediunidade, fornece energias de atração a espíritos sofredores de densa vibração. Centro esplênico é o centro do equilíbrio. Relaciona com o baço. No campo mediúnico, opera doação fluídica a espíritos fragilizados com graves problemas perispirituais. Centro genésico é o centro procriador, corresponde-se com as gônadas, reproduz hormônios e células sexuais. No caso, do sexo feminino, e as células sexuais, no caso dos masculinos, é o templo modelador de formas e estímulos. No campo mediúnico também libera fluidos de vigorosa atração magnética. E esse centro numeral, vou fazer um parêntese, porque foi esse cientista aqui, o Dr. Jacob Mello, que é um dos maiores especialistas em magnetismo no nosso país. Tem diversos livros, e ele descobriu esse centro numeral que fica justamente aqui nas nossas costas. Aqui, Por isso que a gente às vezes não sente uma pressãozinha aqui nas costas. Às vezes algum irmãozinho aí que está querendo conversar, querendo pedir socorro, enfim. Pois é, o centro numeral exerce ou recebe força magnética sobre a ação espiritual, especialmente quando os comunicantes são espíritos sofredores. Nós vamos ter que deixar para a próxima complemento, O que vocês acham? O que tu acha, Fernando? Tem mais coisa? Hã?
Isso, porque tem bastante coisa interessante aqui, porque aí vocês vão ter a oportunidade de ver, né, pelas câmeras Kirlian, que foi aquelas câmeras inventadas pelos soviéticos, em que pode-se fotografar a aura. E nós vamos ver, vocês vão ter a oportunidade de ver, a aura, por exemplo, de uma pessoa comum, tentando fazer uma leitura da sua aura, preparando-se para, por exemplo, dar um passe. Então, primeiro a câmera ela foca esse dedo aqui da pessoa. Ela, primeiro, sem a concentração, sem a pessoa comum. E aí depois ela tentando já se concentrar para dar o passe. Faz a mesma coisa com o médium, antes da preparação, depois da preparação, e de duas pessoas em conflitos, assim, de palavras, mas coisas ríspidas. O que aparece? Vocês não imaginam. O que aparece em termos de fluidos? Vamos também passar um irmão nosso da Seishonoye, vai apresentar a aura dele em completo repouso. Vocês vão ver a coisa mais linda da vida de vocês. Então vai ficar para a próxima. E nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a todos nós, nos ilumine as nossas mentes, os nossos corações, os nossos pensamentos e nos fortaleça no caminho do amor, no caminho do perdão, no caminho da paz e da fraternidade. Que assim seja, meus irmãos.